Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos fazer exercícios do livro do Gustavo Moretti. O livro é o Estatística Básica. Esse problema que nós vamos resolver é o problema 1 do capítulo 8. O problema diz o seguinte: lançam-se simultaneamente uma moeda e um dado. É solicitado para a gente determinar qual seria o espaço amostral correspondente a esse experimento. Então, para que a gente possa determinar o espaço amostral, a gente tem que elencar todas as possibilidades de combinação de resultados amostrais com relação a esse experimento. Então, quando a gente lança uma moeda, os resultados possíveis são a obtenção de cara ou de coroa. Quando a gente lança um dado, os resultados possíveis, observando o número que cai na face superior, seriam os números de 1 a 6. Então, com isso, a gente vai montar nosso espaço amostral, considerando que cada ponto do espaço amostral vai representar essa situação, o resultado que cai na face da moeda e o resultado que cai na face superior do dado. Então, a gente pode convencionar, quando a gente obtiver cara, a gente vai nomear pela letra C, e coroa a gente vai chamar de K. Já com relação às informações do dado, a gente vai representar através dos números de 1 a 6. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com isso, como é que eu vou elencar quem são os elementos que fazem parte do meu espaço amostral? Então, o espaço amostral em geral a gente chama de ômega. E aqui cada ponto amostral deve representar o resultado desse experimento. Então, o primeiro ponto do meu espaço amostral que eu posso colocar seria indicando a situação em que eu obtenho cara e obtenho 1 na face superior do dado. Então, a gente pode representar como sendo C1, e a gente pode seguir com essa lógica apontando quem são os outros pontos. C2, C3, C4, C5, C6. E agora as situações onde a gente obtém coroa, né? No lançamento da moeda. Então, coroa e obtendo 1 na face do dado. Coroa 2. Coroa 3. Coroa 4. Coroa 5. E coroa 6. Com isso, a gente elencou todos os resultados possíveis que eu tenho para esse experimento. Quando a gente agora olha para o item B da questão, do problema, ele pede para a gente obter a tabela de distribuição conjunta, considerando x o número de caras e y como sendo o número que cai na face superior do dado. Então, com isso, a gente precisa observar inicialmente quem seriam esses eventos que seriam provenientes do resultado do meu experimento e associar essas variáveis aleatórias x e y às informações que a gente consegue levantar a partir da observação do evento. Então, o evento está associado ao resultado do experimento, ao resultado amostral, ao ponto amostral, e as variáveis aleatórias vão representar numericamente o resultado desses eventos. Então, a gente vai elencar aqui, dentre os pontos lá do meu espaço amostral, eu posso considerar a ocorrência desse evento C1, C2, C3, C4, C5, C6. Onde aqui a gente obtém eventos relacionados
quando a gente obtém cara no lançamento da moeda, tá? E a segunda informação seria referente ao número que cai na face superior. A gente também elenca, né, as possibilidades quando a gente tem a obtenção de cara. Então, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Com isso, a gente observa que a gente tem 12 possíveis resultados, né, experimentais, todos eles equiprováveis, e com isso a probabilidade associada a cada um deles seria 1 sobre 12. Então, a probabilidade associada a esses eventos seria 1 sobre 12, 1 sobre 12, para todos eles. Eles são equiprováveis, então a probabilidade é a mesma. Confio aqui 1 sobre 12. Já para a gente observar agora, nesse momento em que eu consegui descrever, eu vou elencar quais são os valores de cada uma das variáveis aleatórias associados a esses resultados experimentais. Então, por exemplo, quando a gente tem essa observação que se obteve cara e que na face superior caiu 1. Então, se eu for olhar qual é o valor, então, que a minha variável aleatória x vai assumir. Lembrando que x representa o número de caras. Então, se cai o cara aqui, o valor que x vai assumir vai ser 1. Na linha seguinte também, 1. Aqui, eu começo a ter informações, resultados experimentais de obtenção de coroa. Então, se eu obtenho coroa, o número de caras que eu obtive no lançamento é 0. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Y, ele vai representar o número que cai na face superior do dado. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, novamente, Y vai voltar a ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com isso, eu consigo agora observar que x ele assume somente dois valores possíveis, ou é 0 ou é 1. Já o y ele assume valores que estão entre 1 e 6. Existem 6 valores possíveis para y assumir. Então, para a gente ter informação sobre a distribuição conjunta de x e y, a gente pode observar essa distribuição através de uma tabela de dupla entrada. Então, aqui nas linhas eu vou elencar as possibilidades de valores que o y assume. Então, y pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E já os valores que x assume são apenas 0 e 1. Então, vou colocar aqui 0 e 1. E aí, para a gente ter a informação sobre essas probabilidades conjuntas, né, de x, por exemplo, ser igual a 0 e y ser igual a 1, essa informação a gente vai colocar aqui nessas células dessa tabela, tá? Então, a ocorrência de x igual a 0 e y igual a 1, quando a gente enumera aqui quando a gente dá uma passada nessas informações aqui, a gente observa que isso só ocorre uma única vez dentre os 12 resultados experimentais. Então, uma única vez aqui. Então, qual a probabilidade associada, então, de x ser igual a 0 e y ser igual a 1? Seria 1 sobre 12. Aqui só pegar cantinho de novo. Então, aqui vai ser 1 sobre 12. X ser igual a 0, y ser igual a 2, apenas uma única vez. A probabilidade seria 1 sobre 12. Isso ocorre para todas as outras possibilidades de combinação de x e y. A probabilidade associada a essa distribuição conjunta é sempre 1 sobre 12. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma situação em que se repita essa situação. Por exemplo, em 0, 1 só acontece aqui. Não tem nenhuma outra possibilidade, tá? Então, aqui essas células todas vão ser preenchidas com esses valores de 1 sobre 12.
para cá da mesma forma. A probabilidade associada a x ser igual a 1 e y ser igual a 1 ocorre uma única vez, a probabilidade seria de 1 sobre 12. Com isso, a gente apresenta, né, a solução para o item B, que é apresentar essa tabela, né, de distribuição conjunta entre as variáveis aleatórias x e y. Uma informação adicional que a gente pode agregar a essa tabela de distribuição conjunta é a informação com relação às probabilidades marginais, que seria a gente observar quais são as probabilidades associadas às variáveis individualmente. Então, qual seria a probabilidade, por exemplo, de x ser igual a 0? Ou qual a probabilidade de x ser exatamente igual a 1? Ou pensando na variável y, qual a probabilidade associada a x ser exatamente igual a 2? E assim por diante. A gente tem essa possibilidade de calcular observando as informações que a gente tem aqui nessa tabela de distribuição conjunta. Então, se a gente quer, por exemplo, observar a probabilidade associada a x ser exatamente igual a 0, a gente pode somar as informações dessas distribuições conjuntas aqui, quando o x é sempre igual a 0. Mesmo a gente vai poder fazer para os valores de x igual a 1. Então, se a gente somar todas essas informações, a gente vai obter 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos iguais. Vou colocar aqui na canetinha numa corzinha diferente. O P de x. Então, aqui vai ser 6 sobre 12, ou de maneira equivalente, isso seria 1 meio. Para cá, de forma semelhante, seria 6 sobre 12, ou 1 meio. E veja que, de fato, isso acontece. Né? A probabilidade, a minha variável aleatória x, ela só tem dois valores possíveis de serem assumidos. Ou é 0, ou é 1. Então, a probabilidade aqui, né, a distribuição marginal, ou a probabilidade da variável aleatória x, a distribuição de probabilidade da variável aleatória x, vai ser meio e meio. Quando x é igual a 0 é meio, e a probabilidade quando x é igual a 1 é meio. Se a gente quiser a probabilidade, né, para a variável y, então, para x ser igual a 1, seria esse aqui. A gente vai somar essas duas informações aqui, porque y é igual a 1 somente em duas situações. Quando y é igual a 1 e o x é igual a 0, ou quando o x é igual a 1 e o y é igual a 1 também. Então, aqui seria 2 sobre 12, para cá de forma semelhante. 2 sobre 12 e 2 sobre 12. Que cada uma dessas probabilidades a gente pode simplificar também como sendo 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Pronto, então a gente até apresentou algo além do que o problema está solicitando. Tá? A gente adicionou uma informação com relação às probabilidades de cada uma das variáveis aleatórias individuais. Tá? A gente apresentou quem seria a distribuição de probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias. Para a gente observar esse item C, ele pede para a gente verificar se x e y são independentes. Então, para a gente poder afirmar isso, a gente precisa relembrar, resgatar qual seria a definição de variáveis aleatórias independentes. Então, para x e y serem variáveis aleatórias independentes, é necessário que para todo par x e yj se verifique que a probabilidade conjunta de x ser igual a xi e de y ser igual a yi seja igual ao produto da probabilidade, né, de x ser igual a xi e y ser igual a yi. Então, isso precisa acontecer para qualquer que seja o par de informações. Então, a gente teria que verificar aqui se acontecer de em apenas uma informação, uma única célula, a gente tiver diferente, a gente já classificaria como as variáveis sendo não independentes, elas sendo dependentes, tá?
Então, para isso, a gente teria que observar a probabilidade associada a cada uma das células que aparece aqui e verificar se aquela condição está sendo ocorrida, tá? Então, a gente pode fazer aqui exaustivamente a observação de todas as informações. Então, a gente observaria a probabilidade de x ser igual a 0 e y ser igual a 1 e verificaria se ela é igual à probabilidade de x ser igual a 0 vezes a probabilidade de y ser igual a 1. Isso a gente teria que fazer para cada uma das células que a gente aparece aqui. E, pela observação dessa tabela da distribuição conjunta, a gente verifica que os valores, né, das distribuições das probabilidades conjuntas que aparecem aqui são sempre iguais. São sempre igual a 1 sobre 12. Então, por exemplo, se a gente tomar essa probabilidade aqui, P de x igual a 0 com y igual a meio, ou y igual a 3. Então, essa probabilidade é 1 sobre 12. Eu teria que verificar se isso aqui é igual a probabilidade de x ser igual a 0, que é meio, vezes a probabilidade do y ser igual a 3, que é 1/6. Então, 1 meio vezes 1/6 dá 1 sobre 12. Então, estaria testado, né, estaria observado essa condição para esse par de informação. Se a gente fizer isso exaustivamente, a gente vai observar que isso sempre acontece. Tá? Então, a gente vai poder, sim, afirmar que essas duas variáveis aleatórias, elas são, sim, independentes. Então, vamos só formalizar aqui. Se, para o exemplo, né, que a gente acabou de comentar, P de x igual a 0, y igual a 3, a gente tem que isso aqui é meio. E P de x igual a 0, a gente tem que é meio. E o P de y igual a 3, isso aqui é igual a 1/6. Então, a gente consegue observar para essa informação aqui, x igual a 0, y igual a 3, isso aqui é igual a esse produto, a P de x igual a 0, P de y igual a 3. Então, a gente teria que fazer isso exaustivamente para todos os pontos e a gente vai observar que sim, isso ocorre. Para todos. Vou colocar aqui isso sempre será verificado para as variáveis aleatórias x e y desse problema. Portanto, x e y são variáveis aleatórias independentes. Continuando, a gente vai agora calcular algumas probabilidades que estão sendo solicitadas. A primeira probabilidade que está sendo solicitada é a probabilidade do x ser exatamente igual a 1. Então, lembrem, a gente pode encontrar essa informação a partir da tabela de distribuição conjunta e lembrar que isso a gente, na verdade, até já tem, a gente montou ali a distribuição, né, das variáveis x e da variável y, mas aqui a gente, inicialmente, né, a gente poderia escrever como sendo a probabilidade de x ser igual a 1 e olhar a probabilidade de todos os possíveis valores
de y. Então, o que está acontecendo é, eu quero observar a ocorrência quando x é exatamente igual a 1. E quando é que o x é exatamente igual a 1? Quando o x é igual a 1 e o y é 0. Quando x é igual a 1 e o y é 2 e assim por diante. Então, para calcular quem seria p de x igual a 1, isso a gente já fez na tabela, tá? Mas vamos nomear aqui, através das equações, isso aqui seria a probabilidade de x ser igual a 1 e o y. Quais são os valores possíveis para y? São de 1 a 6. Para o y ser 1, mais a probabilidade de x ser 1 e o y ser 2, mais a probabilidade de x ser 1 e o y ser igual a 3, mais p de x igual a 1, y igual a 4, mais p de x igual a 1, y igual a 5, mais p de x igual a 1 e o y ser igual a 6. Cada uma dessas probabilidades a gente consegue consultar através dessa tabela aqui de distribuição conjunta. E cada uma delas vale 1 sobre 12. Então, vai ficar 1 sobre 12. São 6 parcelinhas iguais. Mais 1 sobre 12. Mais 1 sobre 12. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 6. Isso aqui é igual a 6 sobre 12, que é igual a meio. Vejam que, na verdade, essa informação aqui a gente já tinha apresentado aqui no finalzinho, né, das linhas e das colunas. Então, quando eu quero a probabilidade associada a x ser exatamente igual a 1, é só buscar aqui, ó, no finalzinho dessa coluna, né, isso aqui seria 6 sobre 12 ou meio. Então, tá coerente com o que a gente encontrou. Num segundo momento, o que eu quero encontrar agora é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1. Para x ser menor ou igual a 1, o que a gente tem? A gente tem que o x ser menor ou igual a 1, ou ele é igual a 0, ou ele é igual a 1. E cada uma dessas probabilidades, a gente faria semelhante ao que a gente fez no item anterior. Né? Então, para x ser exatamente igual a 1, a gente já calculou e viu que era meio, a gente calcularia de maneira semelhante o valor de x ser exatamente igual a 0, ou seja, seria a soma de cada uma das probabilidades condicionais, das probabilidades conjuntas, quando x é 0 e o y vai variando, né, de 1 a 6. Essa informação a gente tem resumida aqui nessa tabela, né, de distribuição conjunta. A probabilidade do x ser igual a 0 é meio, ou 6 sobre 12, e a probabilidade do x ser igual a 1 é 6 sobre 12, ou meio. Então, aqui, não vou reescrever todos os termos, tá? Vou colocar já no sentido de que a gente já tem essa informação lá naquela tabela. E aqui seria meio. Então, aqui é 2 sobre 2, que é igual a 1. A probabilidade de igual a 1, sim, porque quando a gente pede x ser menor ou igual a 1, os únicos dois valores possíveis são 0 e 1. Então, ou seja, eu estou olhando todo o meu espaço amostral, todos os possíveis valores do x assumir. Então, a probabilidade de fato tem que dar 1 nesse caso. No item seguinte, eu estou querendo a probabilidade do x ser menor do que 1. Então, para x ser menor do que 1, o que é que tem que acontecer? Então, a única possibilidade para o x ser menor do que 1 seria a probabilidade do x ser igual a 0. Só tem dois valores possíveis para x. Então, isso é igual à probabilidade do x ser exatamente igual a 0, e a gente já tem essa informação que é meio. Agora, eu quero observar uma probabilidade conjunta. Quero observar a probabilidade do x ser igual a 2 e o y ser igual a 3.
Primeira coisa que a gente tem que se atentar, é observar que a probabilidade que foi solicitada está apontando um valor de x que não tem, que não é possível a minha variável aleatória assumir. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho na tabela, os valores possíveis para x são somente 0 e 1. Não existe possibilidade do x assumir o valor 2. Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade? Essa probabilidade vai ser 0. Por quê? Por conta dessa condição que está sendo colocada, do x ser 2. Então, não existe possibilidade do x assumir esse valor 2. Então, aqui a probabilidade associada é 0. Agora, a gente quer observar a probabilidade do x ser maior ou igual a 0, ou, perdão, a probabilidade do x ser maior ou igual a 0 e o y ser menor ou igual a 4. Então, agora a gente tem uma série de informações que se enquadram nessa situação. Então, eu tenho que observar na minha tabela de distribuição conjunta qual é o trecho da minha tabela que vai me fornecer essa informação, tá? Então, a gente pode pegar aqui a minha tabela, vou recortar para colocar lá. Minha tabela de distribuição conjunta. Vou aqui na questão. Aqui, vou inserir essa figura. Para a gente poder encontrar informação a partir dela. Pronto, então veja o seguinte, o que é que eu quero? Eu quero a condição em que o x é maior ou igual a 0. Então, se eu quero y sendo maior ou igual a 0, eu quero toda essa possibilidade aqui. Aqui, o x é 0 e o x é 1, então tá dentro da minha possibilidade. Então, com relação a x, eu quero toda essa varredura aqui. Agora, com relação a y, eu quero que o y seja menor ou igual a 4. Então, eu quero daqui para cima. Então, eu quero essa varredura aqui. Então, nesse bloco aqui, eu tenho um atendimento do que está sendo solicitado. O x é maior ou igual a 0 e o y é maior ou igual a 4. Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade aqui? A gente vai somar essas informações que estão aqui nessa tabela de distribuição conjunta. Então, seria meio mais meio, 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. E isso vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Tá? Então, vai ficar 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 12. 8 parcelas iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a oitava parcela. Então, esse aqui vai ser 8 sobre 12. Ou a gente pode simplificar esse valor, seria, dividindo tudo por 4, vai ficar 2 terços. Tá? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 0 e o y ser menor ou igual a 4 seria 2 terços. Para o item seguinte, o que a gente quer agora é a probabilidade do x ser igual a 0 e o y ser maior ou igual a 1. Então, novamente, a gente vai precisar da tabela de distribuição conjunta. Vou copiar ela para cá. Vamos ajustar aqui. E a gente vai mapear aqui quais são as informações que são pertinentes para a gente, para resolver essa questão. Então,
Nessa probabilidade que eu estou buscando aqui, o x precisa ser zero. Então, eu vou me preocupar apenas, né, com relação a x, os valores que estão nessa coluna. Então, eu pegaria essa faixa de valores aqui com relação a x. E se eu quero y maior ou igual a 1, eu quero todas essas informações aqui. Então, a minha probabilidade ela vai ser a soma das informações de probabilidades conjuntas que estão aqui. Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações, todas elas com probabilidade igual a 1 sobre 12. Então, aqui vai ficar 1 sobre 12, 1 sobre 12, 6 vezes. 6 parcelinhas iguais. 5, 6. Esse aqui é 6 sobre 12, ou igual a meio. Então, a gente fica por aqui. Nesse problema se encerra nesse item. Um forte abraço e até a próxima.